Eu não consigo dar espaço, por exemplo, para, eu chamo de ineficiências brasileiras, talvez. Que é ficar no trânsito, que é não ter uma resposta direta, que é ficar na fila. Então a gente, como imigrante, assim, a gente vem como um pedaço de papel, assim, branco, que a gente tem que preencher de alguma forma. Um custo praticamente zero em relação à faculdade, o que a gente via, assim, de tecnologia, era incrível. Viver na Alemanha não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vive muito bem aqui, mas também tem gente contando os dias para ir embora. E depois de 12 anos compartilhando as nossas histórias com vocês aqui no YouTube, 2026 é hora de mostrar que o mesmo país pode dar vidas completamente diferentes para cada um dos brasileiros vivendo na Alemanha. Esse é o Alemanha Sem Filtro, o quadro de entrevistas do Alemanizando, que vai trazer mensalmente novos convidados com histórias, rotinas, estilos de vida e profissões diferentes. E hoje a gente vai conhecer a Alemanha do Alex. Ele veio do Brasil para a Alemanha ainda bem jovem, recém-saído do ensino médio, e começou a sua vida praticamente do zero num novo país. E nesse processo ele aprendeu não só a lidar com uma cultura diferente, mas também a se tornar um adulto vivendo na Alemanha. Então tá, seja muito bem-vindo, Alex, ao nosso quadro aqui, o Alemanha Sem Filtro, onde a gente conversa sobre as vidas de outros brasileiros aqui na Alemanha. Como é que está? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Um pouco nervoso, como eu falei, assim, não tô acostumado nesse formato. Mas vai dar certo. A gente só vai conversar aqui basicamente sobre a tua vida, a tua experiência, então não tem resposta errada. Lembrando, né, que a gente está falando sobre a sua vida, não é uma explicação de como a Alemanha funciona, de como todo mundo vive. Sim. É, a Alemanha é sobre a minha perspectiva. Exatamente. Né? Tranquilo. Então, assim, já pra gente entender qual é a tua perspectiva, conta pra gente de onde você veio no Brasil, por que você está na Alemanha, por que você escolheu morar na Alemanha, por que você escolhe continuar aqui? Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, capital. Eu nasci lá e eu estudei lá a vida toda. Minha família é de lá e eu estudei num colégio alemão. Então, para mim, assim, a vinda para a Alemanha, ela meio que foi só um caminho que eu fui seguindo. Então, enquanto muitos talvez se preparam ou muitos têm a oportunidade talvez de vir para cá, para mim meio que assim, o caminho ele já foi sendo trilhado sem eu mesmo saber. Em algum momento eu tive a opção de escolher se eu ia ficar no Brasil e focar mais no vestibular, por exemplo, na FUVEST, ou se eu ia continuar fazendo o currículo alemão, que a gente chamava, no Colégio Humboldt, que foi o que eu estudei, e aí eu ia me movimentando na direção Abitur, que é praticamente o que você precisa para entrar numa faculdade aqui. Então, mesmo no Brasil, eu conseguia fazer já as qualificações para entrar na faculdade aqui. E aí eu decidi por esse caminho meio que porque, assim, todo mundo da minha sala estava fazendo isso. Então, os meus melhores amigos, as pessoas que eu conhecia na minha sala, a gente era um grupo que, assim, a gente começou o jardim de infância junto no Humboldt e depois a gente foi continuando junto até o Abitur. Então, assim, foi meio que, para mim, foi uma escolha não muito consciente, assim, foi só acontecendo. Entendi. Os teus avós são alemães? Sim, sim. A família alemã, já tenho a cidadania desde sempre também, então assim, o visto e todas essas histórias que a gente escuta normalmente, isso não foi o meu desafio. Tá, interessante. Então, basicamente, você nasceu para vir morar na Alemanha. Tudo empurrou pra cá. Eu acho que, olhando assim, teve algumas outras pessoas, por exemplo, da minha sala que decidiram ficar no Brasil, então assim, acho que a chance era muito alta, assim, e como eu já falava alemão de casa, estava no colégio alemão, eu escolhi fazer o Abitur, já tinha praticamente tudo preparado, queria estudar engenharia. Então, assim, eu acho que para mim acabou sendo uma questão mais lógica até. Alemanha e engenharia faz todo sentido. Exato. Então, no final das contas, você veio pra cá bem jovenzinho, tipo 19 anos. Foi 19, exatamente. Tá. Exato. E você veio sozinho ou veio com a família? Eu vim sozinho, assim, na época não tinha mais ninguém da minha família aqui. Esse foi talvez até um dos maiores desafios. Com 19 anos, você sem saber muito o que você fazia, eu não sabia nem que curso direito eu queria fazer, eu tinha uma ideia, mas enfim, e aí eu vim, e a minha sorte foi que eu vim realmente com amigos. A gente veio todo mundo para a mesma cidade, 6 amigos, 4 deles com quem eu já praticamente cresci junto, já nos conhecíamos há 14 anos. Então, assim, eu vim sem a família, mas com a família. Sim, veio com a família escolhida. Né? Tá, essa era a minha próxima pergunta, se dos seus colegas do colégio alguém veio pra Darmstadt também. Sim, então você veio de bandinho. Deve ter sido bem legal no final das contas. Não, foi incrível. Não, com certeza, assim, com 19 anos, você pela primeira vez, assim, liberdade, os pais longe, você fazer o que você quiser. E com os amigos aqui, acho que realmente, assim, foi uma época muito gostosa. Mas aí, mesmo vindo com toda essa alegria, deve ter tido algum choque cultural, né? Então, qual foi o choque que mais te chocou? O que mais me chocou, eu acho que assim, pelo colégio alemão a gente já tinha muitas tradições alemãs, então assim, não foi um choque completamente diferente, mas eu não estava preparado, eu diria assim, para o jeito dos alemães, que naquela época eu encarava como algo assim, meio
direto demais. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu fui buscar um primeiro trabalho e eu trabalhei como garçom durante muito tempo num teatro de comédia aqui. E eu lembro que os meus colegas garçons também, assim, eles às vezes chegavam pra mim e falavam umas coisas assim tão diretas que eu falava assim, gente, acabei de começar aqui, eu não tenho como saber todas essas coisas. E naquela época eu via isso como algo ruim. Então isso foi um choque pra mim, assim, de realmente achar que país novo, você já se sente inseguro. Aí vem as pessoas que estão aqui e ainda falam assim, não, você está fazendo tudo errado. Sim. Não é uma coisa assim, então vamos nos ajudar, era uma coisa mais assim, você já deveria saber isso. Isso foi um choque, assim, pra mim, naquela época. Eu só imagino que realmente é tudo novo, né? Basicamente você foi empurrado para a vida adulta num país novo, com pessoas que achavam, né, na época que você foi criado aqui. Eu imagino que você passava quase por nativo, né? Total. O alemão de casa é o alemão da Alemanha, da sua casa? Sim. Então não teve aquela quebra de aprender no Brasil o dialeto para depois chegar aqui e ter que ter esse update pro Hochdeutsch? Não, eu tinha só o meu tio-avô, que ele nasceu na Alemanha, mas ele foi praticamente o braço da família, que assim, eles acabaram decidindo não focar tanto no alemão como a parte da minha avó. E ele falava aquele alemão do sul que achava sempre engraçado, que misturava tudo. Então assim, a gente sempre tinha uma frase assim, que era "Mach die Janellen zu, es schuft auf die Almofaden". Era uma mistura aí, almofaden também, e Schuft, assim, sim. Sempre ficou uma piadinha meio interna, assim. Então eu tinha esse tio-avô, mas se não em casa, assim, sempre foi Deutsch mesmo. Bom, então com certeza você praticamente passava como um nativo, né? Então sim. Essa falta de paciência deles era tipo, cara, tá fazendo. E assim, era bom e ruim, né? Porque acho que assim, ruim no sentido das pessoas já assumirem exatamente isso, que você sabia de tudo, que você já estava pronto para tudo, que, enfim, às vezes até mesmo o que faltava para mim naquela época, assim, como jovem, era praticamente assim, o dia a dia na Alemanha, o que as pessoas assistiam na TV, as séries, os memes, e aquilo a gente não crescia escutando tanto. Então, às vezes as pessoas falavam alguma coisa ou falavam alguma frase onde eu ficava assim, não sei. E aí aqui em Darmstadt ainda tem o dialeto Hessisch, que também assim, tem algumas coisas que também não são tão fáceis. E aí foi me pegando assim, mas hoje em dia acho que tá tranquilo já. Você consegue falar o dialeto que já não? Só algumas palavras assim. Mas entende? Sim. Não, entender acho que já não é mais o problema assim. Só quando realmente é muito rápido assim. Sim. Eu vi na estação umas pessoas falando um alemão que eu fiz um... O que tá acontecendo? É tipo quando a gente vai pra Suíça, bom, não sei você, né? Mas quando eu vou pra Suíça eu chego lá e não entendo nada mais. Eu sinto que eu voltei pro A0. É engraçado que na Suíça dá pra você fazer aula de alemão suíço agora, né? Eu não conheço isso de nenhum outro lugar que você faz aula de dialeto, por exemplo. Mas faz sentido, porque realmente... Nossa, teve um restaurante que a gente foi que a gente não entendia o cardápio escrito, porque, sei lá, frango, eles têm uma palavra... louca para render, uma coisa assim. Enfim, né? Mas, então, uma das perguntas aqui que eu sempre faço para todo mundo é se o alemão foi um desafio, e no seu caso, zero desafio. Médio, assim, eu acho que o alemão em si não, mas como eu estudei engenharia, eu acho que estudar engenharia em alemão foi eu diria assim, um pequeno desafio, porque as palavras eram muito... assim, não eram palavras que você já tinha escutado. E como o alemão está acostumado a juntar um montão de palavras e formar novas, na engenharia isso foi bom e ruim, porque assim, só pela palavra você conseguia ter uma noção do que aquela peça fazia. Então não era completamente diferente, mas até você conseguir chegar naquele nome, aí era difícil. Porque a palavra meio que está descrevendo o que é. Exato, né? exato. Sim, então no caso faltava vocabulário, né? Por mais que você tivesse o alemão já nativo. Você está conhecendo o Alex nesse vídeo aqui, mas todas as pessoas do time da Alemanha Investimentos são brasileiras e o atendimento deles é especializado e personalizado para a realidade da gente aqui. Isso porque eles oferecem uma assessoria totalmente gratuita em português para simplificar um pouco o universo financeiro aqui da Alemanha para nós brasileiros que vivemos aqui. Aqui nesse canal a gente sempre recomenda que quem vem chegando já contrate imediatamente todos os seguros que vão deixar a sua vida aqui na Alemanha mais tranquila. Então se você quer fazer isso e não sabe nem por onde começar, a gente tem um outro vídeo todinho sobre seguros e você pode assistir ele clicando aqui ou você pode ir direto para o comentário fixado ou para a descrição desse vídeo e já olhar lá o link para marcar agora mesmo a sua primeira conversa com a Alemanha Investimentos. Em algum momento desde que você está aqui, você pensou em voltar para o Brasil quando você era jovem e falou, nossa, não entendo nada aqui, as pessoas são grossas? Na verdade, a ideia era fazer a faculdade e voltar. Eu não tinha intenção nenhuma de ficar na Alemanha. Era mais um trampolim para eu fazer o estudo fora, engenharia, e usar praticamente o que eu aprendi no Brasil. Só que conforme eu fui ficando aqui, toda vez que eu voltava para o Brasil e as coisas que você vai vivendo aqui, foi ficando cada vez mais distante essa vontade de voltar e hoje eu não tenho vontade de voltar, não. Você se vê vivendo
morando na Alemanha para sempre? Eu sei que para sempre é um termo muito forte, mas... Assim, eu diria que, eu sempre brinco que, assim, pra mim é pelo menos até a aposentadoria e aí depois pra algum lugar um pouco mais quente, assim. Eu acho que o que eu sinto um pouco de falta, né, do Brasil é o calor. Na verdade, não necessariamente o calor, é o sol. Eu acho que os meses de inverno, eles castigam muito aqui. É uma coisa que também, assim, tá mudando, porque eu vejo que esses meses, assim, de ser mais introspectivo, não é necessariamente ruim. Então, assim, eu acho que eu consigo claramente ver como a minha opinião e certas coisas, enquanto eu moro aqui na Alemanha, vão mudando. E essa é uma delas, assim. Antes eu realmente abominava o inverno, eu falava assim, não, o inverno é tudo ruim, eu preciso sair daqui. E hoje eu falo assim, é uma fase gostosa também do ano, onde, assim, acho que lá fora é mais frio, mas eu acho que você se concentra mais em si. Eu concordo, é um tempo pra ficar em casa, curtir a casa, ler, aprender uma coisa nova, né? Ainda mais quando neva, assim, a coisa mais gostosa é ficar lá, assim, com chocolate quente ou um chá, olhando a neve ali fora, assim, só refletindo, traz uma paz, assim, acho que é um silêncio. Sim, o silêncio é muito gostoso. Então, eu falei isso uma vez em algum vídeo aí, falando que eu tava romantizando o inverno. Mas é verdade, eu acho que tem a parte gostosa também. Sim. Um gatinho no colo, um chazinho, ver a neve cair. Pois é. Pra mim falta o gatinho, mas... Daí fica seu critério, gatinho, cachorrinho. Exato. Mas, sim, claro que se fosse o ano inteiro assim, seria ruim, né? Exato. Mas não é, então a gente pode ir vivendo, né, de estação em estação. Acho que aproveitar cada estação, assim, entender o que cada estação traz e como ela reage em você também. Sim. Então, na sua chegada aqui, você se adaptou praticamente rapidamente, aí tinha o problema com o frio, tinha o problema com o inverno. Qual foi o desafio maior que você teve e como que você passou desse desafio? Como você superou esse desafio? Sim. Eu diria assim, fácil. Talvez eu não tinha as mesmas barreiras que algumas pessoas têm, como o alemão, questão de visto, essas coisas. Eu acho que pelo fato de eu, por exemplo, ter a cidadania, eu pude pegar praticamente empréstimo estudantil. Então, assim, isso facilitou algumas coisas. Mas eu diria assim, um dos maiores desafios, com certeza, foi esse, assim, sair debaixo daquelas asas da família, assim, de tudo que você conhecia de estrutura, e aí depois começar praticamente assim a vida adulta abruptamente aqui aos 19 anos. A questão das finanças, né, pagar as contas, questão de o que você faz quando, ou até mesmo questões diárias assim em casa. Eu acho que eram muitas coisas que, assim, eu acho que a gente não estava muito acostumado, e a gente veio para cá, ou eu vim para cá, era praticamente assim, logo o outono e aí chegou o inverno. Então, assim, aquele inverno realmente para mim foi pesado, porque foi um inverno que, como eu tinha acabado de chegar, eu não ia passar o Natal com família, então, assim, foi tradição de Natal pra gente, foi sempre uma tradição muito gostosa na família. Então, assim, foi a primeira vez que eu falei assim, tá, eu tô sozinho, Natal, tá frio, a faculdade ela não estava tão fácil, assim, porque a engenharia, né, apesar de o Abitur já preparar você mais, talvez, para essa questão técnica, é um desafio, assim, a parte da engenharia, ainda mais como o primeiro semestre. E, então, assim, foi acho que esse conjunto de coisas que, assim, para mim foi um tipo... tudo de uma vez. E isso realmente, eu diria assim, esse foi realmente assim, o maior desafio naquela época, assim, era se adaptar a tantas coisas, tantas mudanças ao mesmo tempo. E aí realmente, assim, acho que a questão de passar tudo isso foi realmente só o dia a dia. Eu conheci amigos muito legais do Brasil, então, assim, eu já vim com alguns, mas eu acho que fiz novas amizades, assim, que principalmente naquela época, assim, foi início de 2016, eu comecei realmente a viver, assim, aqui a Europa e o que a Europa tem para oferecer para uma pessoa jovem. E aí que tudo começou a mudar, então isso foi mais uma questão de tempo, assim, de se acostumar, de entender como é que as coisas funcionam por aqui e ver que, na verdade, assim, na época era só uma fase. Eu tenho certeza que quando o primeiro verão chegou, já foi aquela, opa, verão na Europa. Exato. Já começaram as viagens, já foi pra Grécia, já foi pra, né, então assim, ali já começou realmente, aí eu já tinha um trabalho, então, apesar de ser um teatro um teatro na Alemanha, assim, era um teatro de comédia, então, assim, já era uma coisa um pouco mais engraçada, eu falava que era como se fosse terapia, assim. Porque você ia pra lá, parecia que você estava entrando num mundo completamente diferente. Então, isso também foi ajudando. Então, acho que, assim, me encaixar aqui, achar a rotina, até eu conseguir isso, assim, era muita coisa nova. Mas depois que encaixou, foi tudo mais tranquilo. Faz todo sentido. Normalmente, quando a gente chega aqui, pelo menos todas as pessoas que já passaram aqui pelo Humanizando, a gente veio como adultos, né? Sim, exato. Então, essa fase de aprender a ser adulto, a gente já tinha feito antes, né? Exato. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, é puxado. Tem algum arrependimento? De ter vindo? Disso, dessa história. Dessa história? Da vida, com certeza. Ah, sim.
Acho que arrependimento não. Eu acredito que assim, tudo que de desafio que a gente tem como expatriado para cá ou como imigrante é realmente assim, a gente tentar aprender o máximo possível disso. Para bom e ruim, assim, às vezes tem coisas que a gente olha para trás e fala assim, nossa, isso teria feito diferente. E hoje a gente olha e fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Então assim, na verdade, naquela época, obviamente, você se sentia muito mal, assim, era uma questão que assim, beirava talvez até uma depressão. Mas hoje em dia eu falo assim, ainda bem que eu passei essa fase, porque eu acho que aprendi muito dela. Então a gente como imigrante, assim, a gente vem como um pedaço de papel, assim, branco que a gente tem que preencher de alguma forma. E aí acho que a bagagem ela é diferente, né? Eu vim com a bagagem talvez de colégio alemão, jovem, etc. Tem pessoas que vêm com bagagem talvez de vida adulta, mas talvez não tanta clareza sobre objetivos, etc. Então acho que cada um traz uma certa bagagem. E aí como você lida com essa bagagem aqui e o que esses aprendizados vão trazendo, acho que você vai até mesmo se guiando em direção que você quer ir no final das contas. Né? E hoje você tá feliz com a sua vida na Alemanha? Total. No ano passado eu acho que fui 4 vezes pro Brasil. Uma vez eu até falei assim, porque normalmente eu vou na época de festas, assim, final de ano. Então assim, o Brasil tá em folia já. Claro. Tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo mais de férias, etc. Mas no ano passado eu fiz a experiência de ficar um mês inteiro de outubro no Brasil. E assim, eu vi que ali, assim, eu tava... Aquele mês eu não tirei férias, tava trabalhando de lá mesmo, só pra sentir como é que era. Eu realmente senti falta, assim, da minha rotina aqui, das coisas aqui. Eu acho que meu dia a dia começou a fazer falta. Então, eu percebi que, assim, a decisão de estar aqui, ela é muito clara pra mim. E como que é esse dia a dia que você sentiu falta? Como que é um dia da rotina? Quais são as coisas que você sentiu falta estando lá? Eu acho que assim, o que eu senti falta é a organização. E aí quando a gente vem pra cá, a gente enxerga as coisas de uma forma e agora com 11 anos de Alemanha a gente enxerga de outra forma, né? Então, por exemplo, as pessoas no caixa do supermercado. Quando eu chegava aqui, eu falava assim, meu Deus... É muito rápido. Para que as pessoas estão sendo tão rápidas e agressivas no caixa? E hoje eu falo assim, ainda bem que as pessoas são rápidas, porque eu estar na fila do caixa não está agregando em nada na minha vida. E aí quando eu vou, por exemplo, pro Brasil e você fica assim horas na fila para chegar lá e não resolver nada, eu falo assim, bom, pelo menos na Alemanha assim, a gente reclama no começo que o supermercado é muito rápido, que é tudo por carta, que é tudo não sei o que. Na época quando eu cheguei ainda era tudo por fax. Então assim, a gente reclamava muito dessas coisas, mas assim, elas funcionavam. Então hoje quando eu vou pro Brasil eu falo assim, tá, eu ligo numa hotline, sou atendido em 2 minutos, mas resolveu o meu problema? Não resolveu. Na Alemanha eu posso mandar uma carta e demorar de repente, sei lá, 4 dias para me darem uma resposta, mas a resposta vem. E vem com uma solução. Então são essas coisas assim mais práticas no meu dia a dia, porque hoje a minha rotina ela é muito cheia, eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. Então assim, eu não consigo dar espaço, por exemplo, para eu chamo de ineficiências brasileiras, talvez, que é ficar no trânsito, que é não ter uma resposta direta, que é ficar na fila, que é assim, você ter que resolver algumas coisas que aqui praticamente a gente abomina certas burocracias, mas, de novo, elas funcionam. Então eu estava sentindo falta, assim, de eu conseguir ter um pouco de clareza no meu dia em relação a... Tô tendo a minha rotina, meu dia de trabalho normal, mas ao redor do meu dia eu consigo encaixar as coisas que também me fazem bem. Então não que no Brasil eu estar com a família ou pessoas, né, que eu amo não me fizessem sentir bem, mas é uma forma diferente porque parece que você tá lá, mas você não tá, porque você tá praticamente correndo atrás de todas as coisas que você precisa fazer e tentando dar atenção para essas pessoas ainda. Então no meu dia a dia assim eu senti falta simplesmente de ter um pouco de tempo para mim e um pouco de espaço e isso por conta dessas ineficiências. Entendi. Então eu diria que foi o que eu mais senti falta assim, era realmente de ter a minha rotina mesmo, ter o meu esporte aqui, a minha academia, meu pedal. Eu acho que o Brasil, essa ineficiência que você está descrevendo, ocupa muito espaço na nossa mente. Muito. Ocupa muito da nossa energia e literalmente do tempo também. Total. É isso que torna a experiência mais estressante. Que aqui eu sinto que não é bem assim, né? Aqui a gente consegue liberar bastante espaço de mente de coisas que a gente resolve. Exato. Pode não ser rápido, mas resolve, né? E assim, rápido também é relativo, né? Eu prefiro, de repente, ter um negócio resolvido, mas resolvido definitivamente em, sei lá, 1 semana, ou eu prefiro ter, de repente, em 2 horas, 3 respostas diferentes e eu não saber o que fazer no final das contas, né? E realmente, assim, o fato de você não ficar no trânsito, por exemplo, para mim, hoje em dia, é uma coisa que, assim, eu não saberia nem... Eu até falei antes que, assim, é uma coisa que a gente, como brasileiro, quando a gente mora no Brasil, a gente nem sabe que, na verdade, a gente sente falta disso ou que a gente não gosta disso porque é dia a dia. Então, eu ficar em São Paulo 1 hora, 2 horas no trânsito é normal.
é normal. Mas assim, se você pensar, o que você faria se você não tivesse que ficar 2 horas no trânsito? De repente, você seria mais saudável? Você conseguiria dormir mais? Você conseguiria, sei lá, passar mais tempo com os amigos, etc. Eu acho que tudo isso eu tenho aqui. E questão de segurança. No Brasil também é uma coisa que eu nem percebia, assim. Você saía, você tomava os seus cuidados, etc. E, por exemplo, sei lá, você saía para correr no bairro, você deixava o celular em casa, tentava sair de repente com o mínimo possível. Aqui, nossa, tranquilo. Tem uma época que eu tive um carro elétrico aqui, um Tesla, eu carregava assim na beira da estrada mesmo e ficava trabalhando enquanto o carro estava carregando. Eu falava assim, no Brasil eu não tinha nem chance de fazer isso. Zero. Primeiro que não tem infraestrutura para isso. Segundo que assim, eu nunca ia abrir um computador no carro. Eu acho louco quando tem gente no Uber com o computador aberto. Até hoje eu olho e falo, nossa, a pessoa tá com o computador aberto no meio do metrô. Exato. Então, assim, são essas coisas que a gente não precisa se preocupar. Eu acho que a gente precisa se preocupar com coisas mais sérias. Eu acho que isso é legal. Todas essas pequenas coisas que se tornam grandiosas no Brasil ocupam todo esse espaço. E energia, né? Porque se você tá o tempo todo assim, você tá no celular no trem, por exemplo, no metrô em São Paulo, e você precisa ficar o tempo todo atento, você não tá focando nem naquilo que você tá fazendo, nem nos seus arredores, etc. Eu acho que uma das coisas mais gostosas aqui na Alemanha é andar de trem. É você ficar olhando para fora e ver as cidadezinhas passando, os campos, aí não sei o que. Né? No Brasil, se você tivesse a mesma oportunidade, acho que você não estaria olhando tanto para fora. Eu acho que você estaria talvez mais atento ao que está acontecendo ao seu redor. Eu acho isso um pouco triste. Assim. É bastante triste. Mas sabe que eu até hoje não me recuperei 100%, né? Hoje mesmo eu vim pra cá de trem, né? E quando eu fui no banheiro, eu fiquei pensando, eu levo minha mochila junto ou eu deixo minha mochila no banco? Pois é. Mas eu deixei no banco. Eu decidi que eu ia confiar, eu deixei no banco e nada aconteceu. Pra mim essa confiança ela foi vindo com o tempo, assim. Eu fui deixando assim, eu não deixava nada, aí depois eu deixava a mochila, aí depois eu comecei deixando o celular, aí o segundo celular, aí o computador. Hoje eu deixo tudo na mesa lá, eu falo assim, eu vou no banheiro e quem quiser me roubar, me rouba, mas não acontece. Né? Então assim, é uma coisa que meio que você já se acostumou. E aí no Brasil, por exemplo, você vai sair de casa, vai andar no seu bairro e você já fica com medo de, por exemplo, sei lá, o que eu vou levar? Eu acho que isso é uma coisa assim que eu realmente, quando você mora no Brasil, você nem tem ideia que você pode realmente ter uma situação assim. Eu acho que isso é uma coisa que me agrada muito aqui, essa, de certa forma, previsibilidade que eu também abominava. Eu também falava assim, nossa, é muito chato que, assim, eu preciso, sei lá, combinar 3 semanas antes para sair com os meus amigos alemães. É muito chato que, sei lá, se eu chegar 5 minutos atrasado, já é o fim do mundo, por exemplo. E hoje eu falo assim, você acaba valorizando muito mais o tempo das pessoas e o seu também. Sim. Esse direto assim, não tenho interesse. Não, eu não vou fazer isso. É um direito que você se dá e você não está necessariamente ofendendo a pessoa, que acho que é muito essa sensação que você tem como brasileiro, que você precisa ser amigo de todos, você precisa fazer a vontade de todos e no final das contas você não está talvez fazendo a vontade de ninguém. Então isso foi uma mudança assim que eu fui vendo ao longo do tempo, que realmente demorou muito. Se eu me perguntasse talvez 2, 3 anos atrás eu não teria essa visão. Ela vai vindo realmente, principalmente com essas convivências, às vezes de passar mais tempo no Brasil, de ver como é que as coisas funcionam lá. Você encontra uma pessoa e você fala assim, vamos combinar. Nunca sai. Aqui, às vezes, você fala assim com um amigo, assim, vamos marcar a terça-feira que vem às 18. Se você não coloca na agenda, ele tá lá. E você? Você tá onde? Porque você entra meio que nessa de brasileiro, de falar assim, não, vamos lá, a gente se encontra, assim, sábado que vem. E aí, sábado que vem tem uma mensagem lá, e aí, cadê você? Já rolou de tipo, vamos então no ano que vem, vamos viajar pra Polônia, vamos pra praia no verão. Meio, né, pensamento de brincadeira, assim. Aí a amiga alemã chega, sei lá, janeiro, fevereiro, e fala assim, e aí, quando é que a gente vai planejar nossa viagem pra Polônia no verão? Ok, a gente vai mesmo, então vamos. E eu acho isso prático, assim. Sim. Não quer, fala não. Quer, então vamos planejar. Eu acho que isso é uma coisa que eu via de forma bem diferente antigamente. O não, ele é bem libertador. Eu acho que aqui você aprende melhor a lidar com isso. Sim. A minha próxima pergunta era o que você mais ama da sua vida aqui. Aí você tá falando várias coisas. Você conseguiria escolher uma, assim? O que eu mais amo é a organização, é o falar não, Não, é a liberdade. Com certeza a liberdade, sem dúvida. Eu acho que a liberdade ela começou assim quando você é jovem na Europa e pode viajar para todos os países, mas a liberdade para mim também é assim, exatamente eu, por exemplo, poder sair com uns amigos de bicicleta aqui agora e falar assim, vamos para uma cidade aqui próxima de bicicleta, às vezes 150 quilômetros, 200 quilômetros, numa boa, sem precisar se preocupar muito, sem precisar ficar planejando o que vai levar, essas coisas, só ir, assim. Eu acho que esse sentimento assim de segurança
aí de que as coisas vão dar certo, junto com essa liberdade de você rapidamente poder, em 3 horas, ter passado 4, 5 países, e cada país tem alguma coisa nova para oferecer, assim, eu acho que, para mim, é uma coisa, assim, que ela é indescritível. O Brasil, ele tem muita cultura e muita coisa que eu gosto também, mas fica tudo muito distante. Às vezes, você falar assim, para você, por exemplo, sair ali daquele miolo São Paulo e viver, por exemplo, uma coisa completamente diferente, muitas vezes, sei lá, você vai pro Nordeste, você vai pro Sul. Nesse meio tempo, por exemplo, aqui na Europa, você já deve ter passado 3, 4 países. Então, acho que esse sentimento de liberdade, para mim, realmente, e segurança é o que eu mais amo aqui, sem dúvida. Faz sentido, até porque a liberdade vem junto com a segurança. A segurança nos dá liberdade. Exato. E o que você não gosta da Alemanha? Qual é a pior coisa que tem na Alemanha que, se você pudesse, você mudaria? Nossa, isso é difícil, porque ultimamente eu tenho virado um grande fã daqui, assim. Eu também não diria assim que essa talvez seja a pergunta mais difícil, mas se tem alguma coisa que eu não gosto aqui, são algumas coisas assim pontuais, mas eu diria assim, não tem nada que eu falaria assim, nossa, isso realmente é uma coisa assim que me incomoda ao extremo, ao ponto de eu falar assim, se eu comparar, por exemplo, com as coisas que me incomodam no Brasil, é muito mais evidente. Então eu não conseguiria assim dizer, isso aqui é uma coisa que é muito, que me incomoda demais. Porque eu diria que assim, eu me encaixei aqui já agora, minha vida tá aqui e eu tô muito feliz do jeito que tá. Que bom, delícia. Normalmente as pessoas reclamam do inverno, até com o inverno você já fez as pazes também. Pois é. Pode ser também porque inverno, pra mim, assim, eu continuo com essa tradição de passar pelo menos o Natal em família. Então, assim, eu fujo um pouquinho de dezembro, em dezembro, pelo menos pro Brasil. Pelo menos pelos últimos anos tem sido assim. Então, talvez eu não, pelo fato de eu não pegar realmente o inverno sempre inteiro, é uma coisa que eu não sinta tanto, assim. Mas, como eu falei, eu acho que eu passei a gostar dessa fase, assim, de você ter o Weihnachtsmarkt, de você ter nessa questão mais introspectiva, aprendi a andar de esqui, então assim, os esportes continuam mesmo no inverno. No inverno talvez não seja mais algo que me incomode tanto assim. Pelo contrário, eu gosto de viver as 4 estações, como você falou assim. E acho que só realmente a falta de sol. A falta de sol ainda é uma coisa que eu ainda preciso aprender a lidar melhor e acho que talvez você nunca aprenda de fato, porque não tem como você mudar isso, né? Falando assim, quimicamente, você pode até tomar vitamina D, alguma coisa assim, pela questão da energia, mas você olhar para fora da janela e falar assim, nossa, tá aquele dia ensolarado, céu azul, que te dá aquela energia, assim, isso é uma coisa que talvez eu sinta mais falta e que eu não gosto tanto aqui, acho que... Tá, justo. A escuridão da Alemanha. E do Brasil, qual é a coisa que você mais sente falta? A família, com certeza. Família, assim, eu acho que o difícil, assim, quando eu vim para a Alemanha é que a minha infância no Brasil, ela foi muito boa, então eu tinha muita saudade, assim, da minha rotina lá, das minhas coisas lá, mas aí quando eu fui vendo que, na verdade, elas foram mudando e hoje eu não conseguiria ter a mesma infância lá, ou a mesma situação lá, acho que São Paulo ficou muito mais intenso desde então. Eu acho que, assim, para mim... esse sentimento de assim da rotina de lá, da infância, foi sendo deixado de lado pelo fato de eu saber que não dá mais para ter. Então foi mais na direção assim família. Eu tenho alguns bons amigos por lá, então assim a gente vê que as pessoas estão marcando coisas e você não pode participar. Eu tento sempre em eventos grandes, por exemplo, bons amigos casaram também nos anos passados, então casamento eu sempre fiz questão de estar presente, porque acho que é um momento especial assim para todos. Mas do dia a dia assim, de final de semana às vezes sair com o pessoal, minha família, assim, você vê as pessoas ficando mais velhas, então você sabe que assim, isso é finito, né? Então em algum momento vai acabar e você não consegue estar presente, então assim, acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta e é uma das coisas que assim, mais doem, né? Para um imigrante, assim, você falar, eu tô longe de repente da minha família, eu tenho um gato no Brasil, a gente como família tinha um gato lá, do meu gato, o Milo. Tenho saudade do Milo, da minha mãe, da minha avó. Minha namorada tá no Brasil. Então... Puxado. Exato. Mas você tem um irmão que mora aqui também, não? Tem. Pronto. Pelo menos tem uma parte da família junto. Não, eu tenho uns primos na Suíça, meu padrinho tá na Suíça também. Meus tios mudaram pra Colônia agora, então assim, praticamente depois que eu vim... Abriu as portas. Eu abri as portas, Foi uma coincidência, mas assim, eles acabaram vindo, então... Pelo menos família eu tenho aqui, assim. E o meu irmão, com certeza, assim, eu diria que a fase... O meu irmão, ele é 2 anos mais novo, então ele também fez os mesmos passos que eu fiz no Brasil. E depois ele veio pra cá logo em seguida.
E eu consigo dizer assim, claramente assim, que a vida antes do meu irmão vir e depois do meu irmão vir foi muito diferente. Porque você ter quando você vem sozinho, às vezes quando você vem com um casal, por exemplo, você tem um ao outro, né? E é diferente você falar, eu tenho amigos. Quando você tem família, é uma coisa diferente. Então eu senti também essa grande diferença, assim, quando meu irmão veio pra cá, minha qualidade de vida ainda subiu ainda mais. E hoje, pelo fato da gente trabalhar junto, morar na mesma cidade, ter estudado, feito faculdades semelhantes, ter as mesmas hobbies de esporte. Então, assim, isso pra gente, a gente é muito junto hoje. Isso é bem legal. E você falou de novo de estudar, né? Você estudou engenharia, sim, mas hoje a gente está aqui na sede da Alemanha Investimentos, que não tem nada a ver com engenharia. Como que foi essa virada aí para você entrar no mundo das finanças? É que a engenharia que eu estudei, ela é eles chamavam de estudo de 4/3 praticamente, porque eu pegava 2/3 das matérias de engenharia mecânica e 2/3 das matérias de economia. Então, eu sempre tinha, por exemplo, o ruim é que as minhas provas, as minhas matérias, elas valiam menos no geral, porque eu tinha que fazer mais matérias. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, de eu explorar várias áreas e, na verdade, a minha ideia, antes de eu realmente decidir o que eu queria fazer, era de trabalhar entre a engenharia e praticamente, né, a gestão, talvez. Porque é uma engenharia muito específica que ela foi desenvolvida aqui na Alemanha. Ela não vai tanto na direção de produção, mas talvez o mais próximo seria uma engenharia de produção. Mas é para fazer exatamente essa conexão entre a área técnica e, de repente, ou a área contábil, ou a área de gestão, etc. Então, eu já tinha um background de finanças, assim. E eu fiz o bacharelado, mestrado nessa área. Aí depois, quando eu estava terminando o mestrado, eu tive a oportunidade também de começar um segundo mestrado que já era mais voltado para empreendedorismo e innovation management chamava. E aí eu praticamente fui então eu tenho essa base talvez um pouco mais técnica, mas que também ela é bastante fundamental hoje para os nossos processos internos da empresa, ou até mesmo para o entendimento da parte dos investimentos, então não está tão longe assim como parece. Praticamente eu diria até que grande parte dos meus amigos que estudaram engenharia também acabaram também no Brasil em bancos ou na gestão também de empresas, consultores, etc. Então, eu acho que o interessante da engenharia é que realmente abre muitas portas nesse sentido. Nunca imaginei. Eu achava que engenharia era outra coisa, né? Que não teria como fazer uma conexão tão direta, assim, com finanças. Não, é que acho que a engenharia, eu costumava falar assim, quando as pessoas perguntavam, por que engenharia? Porque eu acho que a engenharia, ela explica grande parte do mundo que é explicável, né? Então, para mim, assim, sempre foi fascinante sentar no avião, olhar para fora e ver os flaps, por exemplo, a asa do avião funcionando. Sempre me fascinou. E aí você conseguir praticamente explicar isso, sempre foi algo muito interessante, que eu sempre quis saber. Eu nunca quis necessariamente fazer os cálculos disso, ou poder praticamente construir isso, mas eu quis entender, e eu acho que a engenharia ela me deu praticamente essa base para depois entender algumas outras questões, raciocínio lógico, e aí a parte da economia, obviamente, é um trabalho que eu faço hoje. Bom, no final das contas é tudo exatas, né? Exato, exato. Não vai tão longe no final. Não vai tão longe. Sim, aí você já estava trabalhando com isso e conheceu o Ivan. Foi isso que aconteceu, não foi? Exatamente. E aí vocês decidiram começar esse projeto da Alemanha Investimentos para ajudar os brasileiros na Alemanha a terem uma vida financeira melhor, a fazer os seguros e tudo mais, né? Como que foi esse processo de chegar nessa conclusão que o mercado precisava disso, até a decisão de fazer mesmo? Foi um processo para mim, assim, até que interessante, porque eu acho que, assim, com o pessoal que eu vim aqui para a Alemanha, no geral, que já era da minha sala, eles muitas vezes vinham já me perguntar sobre certas coisas. Então, assim, eu acho que, de certa forma, eu já meio que sempre tive essa intuição também de ajudar as pessoas a organizar, a entender as coisas, etc. Então, acho que daí começou essa vontade também de alguma forma, ajudar as pessoas. E aí depois, quando eu conheci foi numa feira praticamente de empresas, assim, que a faculdade oferecia para você conhecer empresas, para você ter a oportunidade até de trocar umas ideias com as empresas, por exemplo, futuramente quando você precisasse, sei lá, de um estágio, alguma coisa assim. Eu conheci uma empresa chamada Tex, que fazia esse tipo de assessoria financeira, e eu achei interessante, assim, a abordagem, a ideia, e aí eu comecei a fazer um estágio com eles. E eu gostei bastante
bastante, e aí depois que eu terminei o estágio eu falei assim, eu me vejo fazendo isso aqui, é uma coisa que ela me interessava, porque ela unia essa vontade de ajudar as pessoas com essa ideia também de ficar dentro do mundo dos investimentos, que era uma coisa que cada vez mais também me interessava. E aí praticamente disso aqui, assim, eu fui vendo que o mercado, principalmente atendendo amigos brasileiros, eles tinham as mesmas dúvidas, tinham as mesmas questões, eram os mesmos desafios, assim, de flexibilidade, de mas e se eu quiser voltar para o Brasil, eu tenho um dinheiro no Brasil e de repente, sei lá, minha família quer me ajudar com investimentos também, alguma coisa. Então as dúvidas eram sempre muito parecidas. Só que para mim estava muito claro, eu estava no meio do meu bacharelado, então assim, eu precisava focar em uma coisa. Então eu falava assim, bom, o mercado tá aí, eu vou continuar fazendo minha faculdade aqui e uma hora, quando eu tiver a oportunidade, eu foco nessa parte. E aí eu terminei o bacharelado, aí eu comecei o mestrado e logo que eu tinha começado o mestrado, eu conheci o Ivan. Uma história bem legal. E aí quando eu conheci o Ivan, ele falou assim, então, ele veio com a outra proposta que é assim, ele sempre fazia muito conteúdo para brasileiros também, sobre as viagens e toda a vivência na Alemanha, etc. E a gente viu meio que uma oportunidade de encaixar assim, o conhecimento que eu tinha com o mercado que eu sabia que existia, mas eu não sabia como alcançar. E o Ivan com essa vontade e a possibilidade também de trazer o alcance. Então foi um match assim, perfeito. E aí a gente viu que realmente a gente começou a ter tantas coisas em comum que hoje a gente fala assim, era para acontecer. Então a Alemanha Investimentos ela cresceu praticamente desses dois lados que tinham o mesmo intuito, que era ajudar as pessoas de alguma forma, e acho que hoje em dia a gente consegue ajudar muito as pessoas. Então, assim, é muito gratificante realmente de você olhar para trás, agora que a gente já tem clientes de 5, 6 anos, e olhar o que a gente já alcançou com essas pessoas, né? Então, de falar assim, eu peguei, de repente, sei lá, a Luísa lá de trás, de 2020, e olhar onde é que ela está hoje, assim, talvez comprando o primeiro imóvel, ou com uma vida um pouco mais estruturada, porque a gente subestima muito o que as finanças, no final das contas, fazem com a gente. E eu acho que o Brasil, ele também está com um tipo de hábito muito esquisito em relação às finanças, assim. Você vê que tem muitas pessoas endividadas, o fato de você poder pagar em 1000 vezes, e aí quando você chega aqui, você fala assim, eu não consigo mais pagar em 1000 vezes. As pessoas gostam de pagar tudo tudo cash na hora ali. As pessoas gostam de ter essa mais previsibilidade. Então, assim, a gente praticamente consegue unir isso, e a gente pega a pessoa que talvez tinha hábitos muito ruins, talvez por se dizer, pela questão de finanças, e consegue estruturar elas aqui, assim como também pegar as pessoas que já tinham uma boa estrutura lá, mas não fazem ideia como fazer aqui. Eu acho que é muito gratificante, de uma forma geral, ver que a gente consegue causar esse impacto. Vocês estão causando impacto até no futuro das pessoas, né? Como no meu caso, que fez a aposentadoria privada, por exemplo. Exato. São tantas coisas assim que dá para fazer, e eu acho que essa liberdade que a gente tem aqui também na Alemanha, que, né, acho que muitas das perguntas também foram assim, o que eu mais gosto, ou eu até falei que de repente na aposentadoria não me vejo aqui, e falando com as pessoas eu vejo que elas compartilham muito dessa ideia também. Então, como unir essa flexibilidade que as pessoas querem ter com um planejamento que talvez demanda um pouco mais de hábito e rotina. E eu acho que conciliar essas duas coisas, ela parece meio banal assim, mas é difícil. E acho que tendo de repente essa ajuda e esse conhecimento que a gente traz, porque muitas vezes as dúvidas elas são iguais. O conhecimento que, por exemplo, a gente vai adquirindo ao longo de anos, eu tenho tal situação. É diferente do que eu estar falando com uma pessoa que de repente só conhece a situação de um lado ou do outro lado. Pra gente é interessante aprender também. Tem muito conhecimento que a gente quer, de alguma forma, externalizar e passar para as pessoas. Eu acho que tem uma galera que vem para cá também e consegue salários bem mais altos do que elas estavam acostumadas antes. Elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Eu conheço várias pessoas assim, a galera da TI, e aí falta ter um consultor que vai falar assim, vamos fazer melhor com esse dinheiro? Vamos melhorar essa situação? E eu acho que vocês fazem esse papel bom, assim, de fazer com que as pessoas consigam juntar um dinheiro para ter um objetivo maior do que ficar comprando pequenice durante o mês inteiro. E eu acho que com menos aqui você consegue muito mais. Você não precisa necessariamente ter um salário muito alto, muito acima da média aqui para você viver bem. Eu vejo que assim, no Brasil, realmente, para você ter talvez a mesma qualidade que você tem aqui, você precisa de muito mais dinheiro. Pelo menos em São Paulo, né? Eu tenho mais esse olhar praticamente São Paulo. Eu sei que talvez tenha algumas regiões no Brasil que seja um pouco diferente ainda, mas eu sinto que só o fato de você não gastar com
com algumas coisas, escola para as crianças, ou você morar, por exemplo, num condomínio que precisa ter porteiro, segurança 24 horas, alguma coisa assim, etc. São tudo custos aqui que você pode colocar para você crescer o seu patrimônio, para você viver mais, para você viajar mais. Então eu vejo muitas pessoas também assim do meu redor, ou dos amigos, por exemplo, dos meus primos, que são talvez aí 10, 15 anos mais velhos que eu, por exemplo, que eles também têm, eu diria, quase o mesmo background que eu, e acabaram decidindo vir para a Europa e morar por aqui, independentemente de ser na Alemanha, na Espanha, etc., porque viram que assim, a qualidade de vida que eles têm aqui, com filhos, com família, é muito superior à que tem lá. Você não conseguiria ter um salário talvez médio no Brasil e fazer tudo aquilo. Então aqui eu acho que você tem essa liberdade porque você gasta com o que realmente é relevante e não com, nossa, agora eu preciso gastar isso, etc, porque é assim. Você falou que pegou um empréstimo estudantil. A sua faculdade foi paga aqui? Não, ela era estatal, né? Então ela era gratuita, mas obviamente para custear minha vida, assim. A sua casa, tipo isso. Exato. Assim, então assim, o empréstimo ele foi mais, ele BAföG, chama, né? Acho que é uma ajuda para custear a sua vida durante os estudos. Foi isso, mas a única coisa que a gente precisava pagar aqui era o Semesterbeitrag, que era praticamente custo semestral, que na época começou em uns 230 euros, hoje deve estar em uns 390 euros por semestre. Então, assim... Bem mais acessível. Bem mais acessível e assim, a qualidade das coisas que a gente tinha aqui, principalmente assim, na parte de engenharia, a gente tinha umas máquinas assim, que eram incríveis. Você entrava ali na oficina praticamente da universidade, com todas as máquinas, etc. Tinha umas coisas que você falava assim... Você via em filmes, às vezes, até você falava se não era realmente, se aquele negócio existia. E você entrava ali, para quem gosta assim, dessa parte técnica, a gente entrava ali e ficava fascinado. E aí depois, quando você entra na universidade, por exemplo, aqui a TU Darmstadt aqui, ou até mesmo, eu tinha passado acho que quase em todas as que na verdade eu passei em todas que eu tinha aplicado, porque para engenharia, assim, a nota de corte para você entrar, ela não é uma nota tão alta assim, é como medicina ou psicologia, alguma coisa do gênero. Então, você com o Abitur, né, o sistema de nota alemão é de 1 a 6, então com 2.1, 2.3, né, 1 sendo a melhor, 2 é tipo um 8,5, 9, sim. Então com 2.2, 2.3, que talvez seja equivalente a um 8 e alguma coisa no Brasil, você consegue entrar na engenharia. Só que aí os primeiros semestres, eles fazem uma triagem absurda, porque as provas elas acabam sendo bastante difíceis. Então a gente começou o curso, acho que nós éramos 1.300 alunos numa sala. Uau! Auditórios imensos, onde você simplesmente é um número lá. Okay. E conforme você vai progredindo no semestre, você vai vendo que vai ficando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eu diria que assim, das pessoas que começaram comigo, talvez 30% terminaram o curso de fato. E no mestrado, você pega essas 30% de pessoas, aí tem umas que já vão trabalhar direto, outras que vão estudar alguma outra coisa. Então a sua sala já era bem menor. Então a gente foi de eu diria assim, sala de aula com 1.000 pessoas, que às vezes não cabia tudo no auditório, então eles faziam um streaming para um outro auditório, para agora a gente tá numa sala com um professor com, sei lá, 30 alunos, onde você recebe lição de casa. Então, para mim, assim, eu diria que o bacharelado foi uma coisa muito mais massiva e o mestrado realmente foi um negócio assim que eu falo, isso foi legal. Dos dois lados se aprende muito, mas eu acho que no mestrado você tem mais liberdade de escolher o que você quer aprender de fato. E pelo fato de você ter essa proximidade do professor, não é mais aquela coisa assim, você senta em algum lugar do auditório, tem o professor lá embaixo com o microfone apresentando alguma coisa. Não tem nem como fazer pergunta. Não. Você vai fazer pergunta no final da aula, assim. Então era uma dinâmica bastante diferente. Então assim, eu diria que eu gostei muito mais do mestrado que do bacharelado, mas o bacharelado também foi importante para aprender, assim. E aprender primeiro a engenharia e depois a mentalidade alemã de que, assim, se você como engenheiro lê o negócio e não sabe fazer, talvez não seja para você. Então assim, isso que pegava nas primeiras provas, porque era um negócio assim, você tinha 1 hora para fazer questões que, assim, se o professor sentasse, ele conseguia fazer em 1 hora. E se você, pra gente, assim, que, né, como eu falei, eu entendi o alemão, mas às vezes os termos, eles eram, assim, ainda difíceis, você chegava lá, você demorava um pouco mais para interpretar o que você precisava fazer. Então, você não tinha quase chance de terminar as provas no bacharelado. No mestrado já era outra coisa. Então, eu sinto que, assim, essa triagem, ela foi
bastante, por isso que tem talvez 60%, 70% das pessoas que desistem ao longo dos primeiros 3 anos. Eu não sabia que tinha tanta gente assim numa sala de aula só. Não, foi uma experiência assim bem diferente também. E tem formatura aqui igual no Brasil? Se formou, só 30 sobrou ou 30 foi embora? Não, 30% ficou. Então 60, 70 foi embora. Com tamanho ok. Mas isso é uma coisa que eu sentia falta, assim, principalmente naquela época, que era, por exemplo, jogos universitários, que assim, eu diria que principalmente nos primeiros semestres é super legal para você conhecer pessoas. Eu sempre gostei de fazer esporte, então assim, estar no time da universidade seria legal, aqui não tinha isso. Então eu sentia um pouco de falta dessa parte, eu via todo mundo no Brasil se divertindo nas Olimpíadas entre universidades, essas coisas, e a gente aqui assim, a gente vai jogar entre a gente, e se você quiser, você entra num clube, sei lá. Sim. E aí depois, na parte de formatura, assim, que foi realmente uma decepção. No bacharelado ainda mais, assim, que praticamente você vai buscar o seu diploma na secretaria, eles te convidam e assim, eles não te dão nem alternativas, eles falam, você pode buscar o seu diploma no dia 16/3 às 17 horas. Esteja lá. E aí você entra por uma porta, aí eles, qual que é o seu nome? Aí eles, beleza, toma, parabéns. Animado. Então, assim, parece que você não fez muito mais do que sua obrigação, sabe? E aí, por outro lado, assim, é bom e ruim, né? Porque você vê as pessoas, às vezes, também no Brasil, economizando anos, pagando centenas de milhares de reais numa formatura, etc., que talvez você nem aproveite direito porque você está tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu não sei se... São dois extremos. Eu não sei o que é melhor, o que é pior. Exato. E aí, depois, eles convidam você praticamente para um jantar de gala, que é uma coisa assim que você vai, termina em 2h30, talvez. Tem um discurso, normalmente, de um dos professores ou de um dos alunos que faz um pouco de moderação. Aí tem um prêmio, praticamente, para os melhores estudantes. E acabou por aí, assim. No final, tem um pouquinho de canapés e um champanhe, alguma coisa assim, para você brindar. E acabou aí, assim. É uma coisa um pouco mais... sei lá, acho que não é aquela festa que você tem no Brasil. É meio que só mais uma etapa burocrática da vida, terminar a universidade. Exato. Mas aí, por exemplo, o que eu sempre achava legal, assim, era quando tinha uma pessoa que, por exemplo, terminava o doutorado. Que aí a faculdade inteira saía em festa, porque eles botavam, por exemplo, a pessoa que tinha terminado o doutorado num carrinho, botavam música e ficavam andando pela faculdade inteira e depois pela cidade inteira, com essa pessoa ali sentada como se fosse um rei mesmo. Então, como você via naqueles desenhos, sei lá, um rei em cima de um carrinho sendo puxado por aí, e aí cada departamento eles construíam um carrinho, então tinha uns carrinhos que eram, sei lá, tinha um toldinho em cima para proteger do sol, tinha uma coisa, tinha música, e eles passavam. Então assim, era uma coisa que você via que assim, aí sim você sentia muito mais essa alegria. Então parece que assim, você como bacharelado, é normal. Como mestrado você já tinha de repente, ok, agora, mas aí como doutorado, de repente... você já tinha um pouco mais de reconhecimento, talvez. Pelo menos essa é a minha interpretação, é como eu via as coisas e como eu vivi aqui na TU Darmstadt. Faz sentido. Em que ano que essas coisas aconteceram? A gente está falando que veio para 19, mas eu não sei pôr no tempo quando isso aconteceu. Eu fiz 30 esse ano. Eu 30. Uma história recente. Exato. Isso deve fazer agora uns 5, 6 anos. Deixa eu ver, eu me formei em 2023 ou 24. Por aí. Bom, é bem recente. Isso foi 2021, 22, por aí. Tá. Pra concluir, eu queria ver com você se você tem uma dica, um conselho pra dar pra quem tá vindo pra Alemanha agora. Talvez no seu caso você possa focar nos estudantes que estão chegando. Sim. Você tem aí uma visão desse mundo também. Eu acho que como estudantes, na verdade a minha dica talvez ela se aplique pros dois, que assim, talvez não tentar se apegar demais às coisas da forma como você interpreta elas naquele momento, porque assim como eu, tem muita coisa que eu enxergava de uma forma e eu não gostava, ou abominava, ou falava assim, nossa, isso é muito ruim. E hoje eu enxergo de uma forma completamente diferente. Então eu acho que você ser bastante aberto e não ficar preso praticamente naqueles estereótipos do alemão frio, do alemão que é sempre direto. E talvez até encarar isso como uma coisa ruim.
Porque eu acho que na época, como eu falei, quando eu tinha acabado de chegar, eu enxergava esse fato das pessoas serem muito diretas como algo muito ruim. E hoje eu vejo que é bom, porque poupa tempo e deixa as expectativas claras de todos os lados. Então, eu acho que assim, a maior dica é essa, assim, é de vir aberto, assim, de você entender que da mesma forma que o alemão talvez enxergue o brasileiro de uma forma e você enxergar o alemão de uma forma, provavelmente os dois vão estar errados. Ainda mais hoje em dia que a Alemanha é um país que ele é muito colorido também. Então, eu diria que a maior dica é essa. E para os estudantes, assim, realmente é de você tentar o mais rápido possível se desvincular, né, assim, de ficar debaixo das asas dos pais, para você tentar realmente vivenciar o máximo possível as possibilidades e crescer. Eu vejo que você amadurece muito mais rápido se você não fica sempre tão protegido. Então, eu acho que só o fato de você vir como estudante para cá e ficar longe da família, você já está um passo à frente, talvez, das pessoas que ainda moram na casa dos pais, pelo menos até terminar os estudos, que é relativamente comum no Brasil. Aqui você, com 18, 19 anos, você já praticamente partiu os seus caminhos e já está trilhando suas coisas e esteja preparado para adquirir essa independência mais rápido. E enfrentar esses desafios que a gente tem, assim, como pessoa jovem que vem para cá, de uma forma mais aberta e mais leve, talvez. Porque nem tudo é tão sério assim. Não gostei do curso? Troca, tem tantas possibilidades. Tenho amigos que começaram a engenharia comigo e hoje estão fazendo arquitetura. Pessoas que terminaram ou que começaram a engenharia, não terminaram e abriram um negócio também, são super bem sucedidos. Então eu acho que assim, a pressão que a gente às vezes tem de casa ou que a gente mesmo se coloca, eu acho que aqui você consegue explorar muito mais caminhos que conseguem talvez dar certo com muito mais probabilidade do que no Brasil, onde talvez as coisas ainda sejam mais tradicionais, mais enrijecidas nesse sentido. Acho que você consegue se reinventar melhor aqui. Eu concordo. E nem só para jovens, para pessoas mais velhas também. Exato. Tudo que você falou agora de conselho serve para todo mundo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ótimos conselhos, belas palavras para fechar o nosso vídeo. Quero te agradecer por tirar esse tempo. Eu que agradeço. Para conversar com a gente. E como sempre, todas as informações sobre a Alemanha e investimentos vão estar aqui embaixo. E vocês podem, então, já marcar a sua consultoria gratuita em português para você cuidar melhor do seu dinheiro na Alemanha. E com isso, a gente se despede, né? Sim, muito obrigado. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.